Fala galera, beleza? Vou mostrar aqui para vocês hoje uma cimentação de dois nominados, tá? Que é esse caso aqui, são dois nominados nos incisivos centrais. Então, toda vez que a gente vai fazer um laminado, né, como é um processo bem delicado, a gente tenta sempre fazer o isolamento absoluto, tá? Não quer dizer que é obrigatório fazer o isolamento absoluto para dar certo, mas por um controle de umidade, por um controle de contaminação, a gente prefere fazer isolamento absoluto, tá? Nesse caso daí, vocês estão vendo dois grampos 212 modificados. Eu deixei a ponta deles mais fina, certo? Para danificar ou evitar danificar o periodonto. O lençol que eu estou usando é um Flexidam da Coltene, certo? Ele é bem flexível. Por ele ser bem flexível, ele não causa um afastamento tão grande da gengiva e nenhuma vedação tão boa, mas ele é mais delicado com os tecidos, certo? Então, para casos assim de cerâmicas muito finas, coisas mais delicadas, eu prefiro usar o Flexidam, certo? Por ele ter essa delicadeza. Então aqui eu vou passando, né, as fotos. Isso aqui foi a sessão de fotos, né, que eu fiz. Então depois que a gente isola, né, obrigatoriamente depois que a gente isola, a gente tem que provar as cerâmicas de novo. Isso aí normalmente é feito antes, né, do isolamento, né, para o paciente ver, para a gente fazer a seleção de cores do cimento pelo traim. Mas depois de isolar, a gente também tem que provar, porque a gente tem que ver agora, né, com o isolamento a gente consegue ver melhor a adaptação marginal da restauração, certo? Então a gente consegue ver melhor como ela está se adaptando ali, tá? Então a gente prova de novo as restaurações. Depois provou, deu tudo certinho, tá tudo ok, tudo perfeito, não preciso fazer mais nada. O que é que eu gosto de fazer? Não é obrigatório também, tá? Mas o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o jateamento de óxido de alumínio, tá? Nos dentes, para limpar, para preparar, para recondicionar. Então eu prefiro fazer a limpeza com jato de óxido de alumínio. Eu acho que é uma limpeza mais completa, vamos dizer assim, tá? Nesse caso daí, só tinha esmalte, né? Por só ter esmalte, o jato de óxido de alumínio não é tão obrigatório assim, tá? Porque basta fazer uma profilaxia com pedra pómez e água e depois seguir para o condicionamento ácido e adesivo. Mas eu prefiro, tá? Eu sinto que depois que eu faço o jato de óxido de alumínio, eu sinto que todo o meu substrato, né, todo o dente, ele está mais limpo e mais próprio para uma adesão, certo? E aí o que é que a gente faz? A gente tem essas tirinhas de lixa da Honeycret, tá? Que ela é muito fina, tirinha de lixa não, desculpa, uma fita metálica, né? Uma matriz metálica, que ela é muito fina, então é muito boa para colocar em dentes anteriores, posteriores, ela é excelente, tá? E eu uso ela para proteger os dentes vizinhos do jateamento, tá? Por quê? Porque corre o risco de eu, na hora que eu estou jateando meu central, pegar ali no lateral, e eu estou jateando, aquilo dali não vai se recuperar, tá? Então eu protejo os dentes vizinhos com essa matriz metálica. O jato que eu uso é um que eu tenho de Aragão, que ele trouxe para mim, e é um jato de óxido de alumínio que sai água junto, certo? Então, para quem já usou jato de óxido de alumínio, sabe que quando você usa, sobe aquele pó de óxido de alumínio que atrapalha tudo, fica tudo meio sujo, né? Então, o fato do jato de óxido de alumínio ter água nele junto, facilita, melhora um pouquinho, tá? Mas vocês vão ver, vocês estão vendo aí na foto, né, que suja também, né? Então não é como se a água fosse deixar tudo limpo, maravilhoso. Mas depois a gente dá uma lavadinha, né? Pega uma gaze, às vezes uma gaze com álcool, passa no lençol para ficar um pouquinho mais limpo, né, o campo. E aí vocês vão ver até que o aspecto da matriz metálica, ela muda, né, depois do jato de óxido de alumínio, porque eu jateei ele também, né? Então tudo que está pegando ali, ó, aqui nessa região,
Ó, tudo que pegou aqui pegaria no dente vizinho, tá? Então eu uso justamente para proteger o dente vizinho. Beleza? Então, ó, já que eu tô ali com a minha fitinha metálica, eu já aproveito ela para proteger os dentes vizinhos do condicionamento ácido também, tá? Então, faço meu condicionamento ácido. Por ser só esmalte, eu uso um ácido fosfórico da Ultradent, tá? Que eu gosto muito da consistência dele e da cor, né? Ele tem um contraste bom, então eu consigo identificar onde está o ácido. Tem ácido que é muito meio molhado, né? Meio assim, com a cor muito fraquinha, muito clara, e você não consegue identificar onde está exatamente o ácido. Então eu prefiro usar esses que tem um contraste maior. Beleza? Então aqui, ó, já atiei. Depois, como agora eu vou fazer o processo de adesão e cimentação da cerâmica, eu não quero mais aquela matriz metálica, porque ela pode atrapalhar na adaptação da minha cerâmica. Tá? Então o que é que eu faço? Eu tiro a matriz metálica, coloco uma fita Teflon, nesse caso da TDV é aquela Isotape, certo? Então eu coloquei a fita Teflon, e aí eu tenho o meu campo próprio, ou seja, todo preparado aí para fazer a adesão e cimentação. Né? Então eu já fiz a limpeza, já fiz o condicionamento ácido, agora só falta fazer a aplicação do adesivo e a cimentação da cerâmica. Tá? Então vamos lá. O adesivo, qual eu poderia usar nesse caso? Na minha opinião, qualquer um, tá? Porque é um caso que está só em esmalte. Qualquer adesivo que você colocar aí vai ser bom, vai ficar bom, certo? Mas eu gosto de ter alguns cuidados. Por exemplo, eu não gosto de adesivos com primer e o bond no mesmo frasco. Então você vai pegar os adesivos de quinta geração, tipo o single bond da 3M. Eu não gosto muito porque tem primer e adesivo no mesmo frasco. E quando você usa primer e adesivo no mesmo frasco, nesse frasco também tem solvente que você vai ter que remover com um jato de ar, né, depois. Então eu dou preferência a usar sistemas adesivos de frasco separado. Tá? Outro que eu também não gostaria de usar muito, um adesivo universal. Embora funcione muito bem, eu não gosto pelo fato de ter primer, que não é necessário para esmalte, primer não é necessário para esmalte, e vai ter solvente. Então eu vou ter duas coisas aí que não precisa, né? Então quais são os adesivos que eu gosto de usar? Eu gosto de usar aqueles de sexta geração, do tipo Clearfield, o FL Bond 2 da Shofu, que foi o que eu usei nesse caso, né? Mas ou pode ser também ai meu Deus, o OptiBond FL, mas nesses casos aí, como eles têm frascos separados, o bond do primer, eu não uso primer, né? Porque primer a gente só usa em dentina. Como não tem dentina aqui, esqueço o primer, só vou pegar o frasquinho do bond e usar ele, tá? Então, nesse caso, eu usaria ou o bond do Clearfield, ou o bond do FL Bond 2, ou o bond do OptiBond FL. Tá? Qualquer um dos três tá bom demais. Você só tem que ter um pouquinho de cuidado, porque dependendo do adesivo, a espessura do bond, quando é frasco separado, geralmente ela é mais espessa. Tá? Então, se você fotopolimeriza o adesivo antes de colocar a cerâmica, você pode ter algum problema de adaptação com esses adesivos que são mais espessos. Beleza? Deixa eu ver outra consideração que eu posso fazer. Sim, qual desses três eu usaria, certo? Hoje, se eu pudesse escolher, eu usaria o bond do OptiBond FL por um motivo. Porque você consegue comprar o frasco do bond separado do frasco do primer, certo? Então, por exemplo, se eu estou fazendo muito caso em esmalte, e eu não estou usando o primer, na hora que acabar o meu bond, eu não preciso comprar o conjunto todo, certo? Eu compro só o bond, tá? Coisa que eu não posso fazer nem com o Clearfield, nem com o FL Bond 2
da Shofu, tá? Então, eu daria preferência para o Optibond FL, além de todos os estudos que já tem do Optibond FL. Já é um adesivo muito consagrado, né? Então, vamos lá. Nesse caso, eu usei o da Shofu. Então, eu usei só o bond. Então, eu aplico o bond. Aplico bem, né, em todas as regiões. Depois seco um pouquinho. Normalmente, na hora de secar, eu não seco para evaporar solvente porque não tem solvente, tá? Eu seco, na verdade, eu jogo um jato de ar para você remover o excesso do adesivo, beleza? E aí tem uma frescurinha para quem gosta de tirar foto. Quando você for fazer isso, coloca uma gaze atrás do dente, certo? Que aí quando você for removendo o excesso com jato de ar, você bota no sentido cervical para incisal o ar, e aí ele vai jogando tudo para a gaze, certo? E aí eu não sei se, para quem já gosta de tirar foto, não sei se vocês fizeram isso já, tipo, tiraram o excesso do adesivo e na hora da foto tá cheio de adesivo aqui nessa região aqui do lençol, tá? Então eu gosto de fazer isso, é a frescura, né, para quem gosta de tirar foto e que cimenta com isolamento absoluto. Então, eu segui aqui com a cimentação. Nesse caso, eu não fotopolimerizei o adesivo, certo? Por quê? Porque quando a gente tem esses adesivos que são mais espessos, se eu fotopolimerizasse, olha o que poderia acontecer. Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Tudo isso aqui ainda é um pouco de adesivo, um pouco espesso nessa região, principalmente nessa região onde tem teu término, né? Onde está aquele preparo tipo chanfro. Então ali há uma tendência, por toda a física do líquido e tal, há uma tendência de concentração de líquidos nessa região, certo? Então, se eu fotopolimerizasse antes, eu poderia perder a adaptação da minha cerâmica nessa região, certo? Ou atrapalhar a adaptação da minha cerâmica nessa região, tá? Então, assim, eu sei que é melhor para minha adesão eu fotopolimerizar o adesivo antes, mas eu tenho que fazer esse jogo aí de o que vale a pena e o que não vale a pena, tá? E outra coisa, se você vai para estudo fala que em esmalte não faz diferença se você for fotopolimerizar antes ou fotopolimerizar o conjunto depois. Em dentina você vai ter um pouquinho de diferença, tá? Em esmalte não. Então nesse caso eu acho que não seria tão necessário assim, tá? O cimento que a gente usou foi o cimento da Shofu também, tá? O Beauty Sem Vinir. A cor dele foi eu não vou me lembrar da cor dele agora, mas foi a cor mais neutra possível, certo? Eu dou preferência para a cor mais neutra porque geralmente a gente já pede a cerâmica numa cor legal da que a gente planejou. Então qualquer coisa que eu tente mudar na hora da cimentação pode atrapalhar um pouco, né? Pode deixar o dente, se eu usar um cimento mais claro, pode deixar mais claro do que eu queria. Se eu usar um cimento mais escuro, pode deixar mais escuro do que eu queria, né? Nesse caso, especificamente, que é um caso de 2 incisivos centrais, que ele vai ter que harmonizar com o lateral e com o canino, né? Então tem que harmonizar a cor. Se fosse um sorriso todo, aí tudo bem você colocar... eu até daria preferência para você usar um cimento mais claro, né? Então, a gente coloca uma cerâmica, né? Eu normalmente cimento 2 em 2, certo? Cimento um dente limpo, não fotopolimerizo, cimento o outro limpo também, certo? Então eu tenho essa situação daqui, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Então eu tenho essa situação daqui após a limpeza do excesso de cimento. Ainda não está fotopolimerizado, mas eu tenho essa situação após a limpeza do cimento, tá? A minha dica nessa hora é você limpar o melhor possível antes de fotopolimerizar, né? A gente tem essa vantagem de trabalhar com cimento só fotopolimerizável, que é a vantagem do tempo, né? Eu tenho, teoricamente, todo o tempo do mundo para trabalhar aqui, até a polimerização, né? Porque eu escolho a hora da polimerização. Se eu estivesse trabalhando com cimento dual,
eu teria um limite de tempo aí, porque o dual, ele começa a polimerização química também, né? Como é um cimento foto, eu posso trabalhar, eu posso fazer a limpeza da melhor forma possível. A única coisa que eu não gosto de fazer na limpeza, e que eu já fiz, mas sempre que eu fiz dava alguma coisa errada, é passar fio dental. Tá? Eu vejo muita gente passando fio dental. O que acontece? Toda vez que você vai passar um fio dental, durante a cimentação, a cerâmica ela vai deslocar, certo? Um pouquinho que seja, ela desloca. Depois que ela desloca, você recoloca no lugar, pode criar o fato de você estar tirando e colocando cerâmica, ou movimentando cerâmica, pode criar bolha de cimento, certo? Então, para evitar isso, eu não passo fio dental. Depois eu só pego um instrumento, coloco aqui nessa região aqui, ó, tá? Coloco nessa região, faço um torquezinho, igual a resina composta. Coloco nessa região aquele instrumento que é meio triangular, faço um torque, ele separa, tá? Ele vai separar um dente do outro, e aí eu dou acabamento de polimento com as lixas, tá? Então, ó, tenho aqui minha cerâmica já em posição, com cimento todo limpo. Eu geralmente, nessa hora daqui, eu fotopolimerizo um pouco, tá? Então eu pego meu foto, passo um pouquinho por palatina, enquanto eu estou segurando em posição as duas cerâmicas, eu fotopolimerizo um pouco na palatina, um pouco quanto? 1 segundo, 2 segundos, tá? Já tá bom. Depois eu jogo um pouquinho o foto pela vestibular, para polimerizar também um pouco na vestibular, certo? Não dou muita atenção agora à fotopolimerização. Por quê? Porque eu quero primeiro colocar um gel hidrossolúvel, certo? Coloco um gel hidrossolúvel na região de término, que é a região onde tem cimento, e aí eu fotopolimerizo, beleza? Depois de fotopolimerizado, e aí eu faço isso. Tem muita gente que dá acabamento, tem muita gente que vai dar acabamento do excesso de cimento, né, antes da fotopolimerização final. Por quê? Porque o cimento não está muito polimerizado, é mais fácil de remover. Pelo que eu vejo, não tem muita diferença, certo? De você fazer isso antes ou depois da fotopolimerização final. Agora, vai ter uma diferença na tua adesão, porque se tu não faz, se tu antes de fazer a polimerização final já está fazendo acabamento, já está colocando lâmina de bisturi, cureta, borracha, já está colocando lixa, tudo isso vai criar uma força ali entre a cerâmica e o dente, né, na região adesiva mesmo, vai criar uma força ali. E se você não tem a adesão por completo antes, você pode prejudicar um pouquinho essa adesão, tá? Não vou dizer que vai perder a adesão, mas se prejudica, certo? Então eu prefiro fazer qualquer tipo de acabamento só depois de polimerizar por completo. Por isso que também a fase de limpeza do excesso de cimento antes da polimerização é tão importante, certo? Bom, então como é que a gente faz o acabamento, né? Acabamento e polimento. Geralmente eu uso, aqui não tem foto, tá? A foto que eu tenho já é do polimento, mas geralmente eu uso uma lâmina de bisturi 12D da Sua Morta, né? Acho que só a Sua Morta tem ela. Que ela é tipo uma lâmina 12, só que ela corta dos dois lados, né? E aí eu vou removendo qualquer excesso que tenha ainda de cimento em toda essa região daqui, principalmente nessa região interproximal, certo? Que é um pouquinho chato, que aí borracha não entra. Então eu gosto muito da lâmina 12D para a gente fazer esse tipo de limpeza antes do polimento, tá? Então a gente remove excesso com essa lâmina. Aqui na interproximal ainda vai ter um pouquinho, né, de cimento colado, então eu faço aquilo de pegar tipo em resina, né, que a gente pega um instrumento mais pontiagudo, tipo um triângulo, uma forma triangular, encaixa e dá um torque para o lado que ele quebra esse cimento, que a gente até dá para ver aqui, ó, que ainda está aqui, certo? Então isso aqui vai ser quebrado, certo? Por esse toque, e aí depois eu entro com lixa. Eu gosto muito da lixa da GC, que é uma lixa metálica, certo? Só que ela é da série amarela, que ela é bem fina. Então você termina de remover o excesso com essa lixa metálica fina,
E depois eu entro com as lixas Epitex, tá? Para dar um acabamento melhor e um polimento nessa região, beleza? E na região cervical e palatina, eu uso, além do bisturi, eu uso essas borrachinhas, que pode ser, acho que quem tem elas que eu conheço bem é a Chofu e a Ivoclar, certo? Elas têm essas borrachinhas de taça que são finas na ponta, né? Então são muito boas para fazer o polimento dessa região. E lembrando que você não pode usar ou não deve usar borrachas grossas nem borracha para cerâmica, certo? Porque a gente não está querendo fazer o polimento da cerâmica, a gente está querendo fazer o polimento do cimento resinoso, né? Que é uma resina. Então a gente usa borracha para polimento de resina, beleza? Então depois que a gente faz tudo isso, todo esse acabamento, tá aí a restauração, eu finalizo. Se tivesse alguma outra coisa para fazer, né, tipo, vou cimentar agora o lateral e o canino, eu usaria esse mesmo grampo, né, que eu provei previamente, mas eu usaria esse mesmo grampo normalmente para isolar os outros dois. Então eu só tiro dos centrais, coloco agora no lateral e canino, cimento o lateral e canino. Se tiver um outro lateral e canino para fazer também, depois que eu cimentar esses dois, coloco lá do outro lado, cimento. Então o processo é igual para tudo, certo? Para tudo. Se você vai fazer 2 dentes, ou se você vai fazer 6, ou se você vai fazer 8 ou 10. O processo é igual, tá? A única diferença vai ser mesmo assim, o processo anterior à cimentação, né? Ou seja, vou fazer a cimentação com isolamento absoluto, ou não, vou fazer a cimentação com isolamento relativo. E isso daí é uma coisa que você vai ter que pensar antes, e aí isso vai modificar a tua cimentação. Eu prefiro hoje cimentar com isolamento absoluto, porque eu sinto mais seguro, eu já fiz muito, então eu sei isolar para cimentar laminado. Tem muito caso de isolamento, de restauração posterior, aqueles casos mais difíceis, a gente ainda sofre, né, para fazer. Mas caso de laminado, como eu já fiz muito, né, você vai adquirindo prática. E eu acho assim, tem muita gente que desiste do isolamento absoluto porque não treina, né, porque não pega para fazer mesmo, então faz uma vez e acha que não deu certo, e aí deu muito trabalho. Claro, na primeira vez, na segunda, na terceira, vai dar muito trabalho, certo? Por quê? Porque você não está acostumado. Por isso que eu indico todo mundo a pelo menos tentar fazer um curso de isolamento. Busca um curso de isolamento, vai fazer o curso com o Vitor Guerreiro, vai fazer o curso com os meninos do Isola que Cola, né? O Cássio Gashibara, o Cláudio Moreira, vai fazer curso com eles, tenta pegar a técnica, tenta pegar os macetes, né? Porque eles já isolaram tanto que eles já têm a maioria dos macetes para a maioria dos casos, né? Então vai buscar isso para você não ter que sofrer com isso no dia a dia, tá? Então treina bastante, tenta fazer o isolamento absoluto, que você vai ver que no final é melhor, certo? Tirando toda essa parte de é melhor para adesão, tá? Isso aí tudo bem, isso aí já é claro isso, né? Mas assim, como um processo no teu consultório, hoje eu cimento muito mais rápido isolando do que eu cimentaria sem isolar, certo? Quando eu pego um caso que eu não isolo, eu demoro muito mais do que eu demoraria isolando. Por quê? Porque hoje, para cimentar um caso desse daí, por exemplo, eu isolo isso em 10 minutos, 5, 10 minutos, que é fácil. Se for um caso de 10 elementos, talvez eu demore um pouquinho mais, mas mais quanto? Sei lá, eu demoro 20 minutos para isolar 10 elementos. 20 minutos numa cimentação de 10 elementos é nada, né? É muito pouco tempo. Então, não ache que você vai perder tempo isolando. Você vai ganhar muito tempo em agilidade dos processos seguintes. Por exemplo, você não tem que mais ficar preocupado com saliva, você não tem que ficar de olho com o paciente, você não tem que ficar afastando bochecha, você não tem que ficar tirando e colocando algodão, certo? Tudo isso, se você pegar só o tempo que você tira e coloca algodão, dá o tempo de você isolar, tá? Então, pense nisso, busque se você ainda não faz, que depois que você coloca isso no dia a dia, depois que você criou isso como rotina,
você vai ver que é muito diferente, vai te agilizar, vai te dar uma visão melhor, você vai cimentar melhor, os teus casos vão ter menos problemas, você vai dar uma longevidade melhor, ou seja, não tem muito ponto negativo em isolar, a não ser o processo de conhecimento que você vai ter, né, que você vai ter que passar, né, o treino que você vai ter que fazer, certo? E isso tudo bem, isso pode ser considerado um ponto negativo para quem não faz, né, mas depois só vai te dar vantagem, certo? Então eu acho que é importante todo mundo pelo menos treinar, né? Treine, aprenda, faça, depois você decide se vale a pena ou não para o seu dia a dia, beleza? Então é isso, né? Eu queria só agradecer a vocês aí e a gente se vê na próxima, beleza? Forte abraço, galera.